Bom, muito bem. Vamos estar neste momento assim, dando já início a essa live de estudo sobre o livro de Sofonias. Agradeço a todos que estão presentes, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus continue assim reinando em nossos corações. Espero assim que seja edificante para todos e vamos neste momento estar fazendo a oração, pedindo assim, a orientação do Espírito Santo de Deus, que Ele conduza tudo que será feito aqui neste lugar, que seja assim para a sua honra e para a sua glória. Santo Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por disponibilizar, ó Deus, esta ferramenta e nós possamos assim dar continuidade a este estudo. Nos orienta, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, para que tudo que seja feito aqui, falado neste lugar, ó Deus, edifique as nossas vidas. Por isso estamos aqui prontos para receber, ó Deus, a mensagem que vem do Senhor. E que todos conectados neste momento possam ser grandemente edificados pelo poder da Tua palavra. Isso que te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. E Sofonias 3, o capítulo 3, o versículo 12, vai dizer assim: Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Palavra forte, mas uma palavra de conforto, de consolo. Mas se quem já leu o livro de Sofonias, vamos perceber como é que ele começa. A mensagem não é tão agradável assim. Mas antes de falar da mensagem do livro de Sofonias, antes de entrar propriamente dito no livro de Sofonias, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouco de Sofonias. Quem era Sofonias? Sofonias, um profeta que, até segundo a palavra, algumas versões não diz exatamente que ele era o trineto de um Ezequias. Não tem, é importante lembrar que não tem uma referência exata de qual Ezequias era, se era o próprio rei Ezequias, ou então era um outro Ezequias. Não tem uma base que possa dar essa certeza de que Sofonias ele era trineto de Ezequias o rei, mas era de um Ezequias. E diz assim, logo na versão da Bíblia Integrada, diz que ele era bisneto de Amarias e neto de Gedalias. Vou aguardar aqui só um minuto para ver quem vai dizer qual é o significado. Um bocado de gente vai começar a pesquisar no Google. Meu Deus do céu, ninguém... Um bocado já pesquisando no Google, ó. Significado da palavra, do nome Sofonias, quem vai ser o primeiro a dizer? Estou esperando quem vai ser o primeiro. Ninguém falou, acho que o Google está um pouco lento. Olha, o Senhor escondeu. Muito bem, Adriana. O Dritali já respondeu, já tem uma carinha ganha. Já tem uma carinha ganha. Ainda tenho aqui ainda. Ó, demorou. Que ótimo. Então o Senhor escondeu o significado do nome Sofonias. Jeová guardou. O Senhor esconde. Javé, Iavé esconde. Então assim tem esse significado. Eu fiz uma conjectura quando comecei a pensar sobre o porquê desse significado em relação ao contexto histórico. Em relação ao contexto, a gente começa a imaginar o porquê Sofonias, o nome, o Senhor esconde. Porque diante da situação que estava o povo passando, e a mensagem inicial, embora o texto áureo nos traz um conforto, um consolo, que é: mais deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Então, isso nos traz consolo, nos traz conforto, mas
o que é que o povo teve que passar, o que o povo teve que passar para se manter no meio do povo, né? No meio da cidade, como diz o versículo. Mas antes a gente vai continuar falando um pouco mais de Sofonias. A gente já citou que Sofonias era trineto de Ezequias, né? Isso com base na Bíblia Integrada de Estudos. E também ele é contemporâneo de de Jeremias, Naum e Abacuque. Estudamos Naum, né, e já estudamos Abacuque. Mas se formos observar a ordem cronológica dos livros em relação até o reinado de Josias, que foi o período em que Sofonias profetizou, o período em que Sofonias profetizou, o que acontece? Ele veio primeiro do que Naum e primeiro do que Abacuque. Não temos assim uma ideia exata, mas logo no início do reinado do rei Josias, Sofonias, ele já estava iniciando o seu ministério, né, suas profecias. Inclusive, percebemos também, se a gente for ver na ordem cronológica, o livro de Sofonias ele está justamente no início do reinado ele é dito logo nos primeiros anos do reinado de Josias, ou seja, nos primeiros 8 anos, onde ele começa a falar sobre aquela questão que ele fala sobre o dia do Senhor. Mas a gente não vai falar ainda sobre essa questão. O profeta Sofonias também, ele passou durante esse período do reinado de Josias, que foi 31 anos. Para quem não sabe, Josias, né, vamos falar um pouquinho de Josias, saindo um pouquinho, mas porque faz parte do contexto. Josias foi o rei mais novo a começar a reinar. Todo mundo sabia disso? Aí ninguém falou. Aí perdeu. 8 anos de idade. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. Eu fui me aprofundar um pouco mais no assunto antes de entrar, porque o assunto de Sofonias é bem leve, ao mesmo tempo importante e profundo. Mas é muito simples, muito simples. Por isso que eu estou trazendo um pouquinho mais do porquê que chegou a esse nível, para que a gente entenda por que a mensagem de Sofonias foi tão forte assim inicialmente, mas no final trouxe consolo ao povo de Israel. Josias ele começou a reinar muito novo que isso aconteceu. A gente já falou que a reforma do rei Josias ela começou quando ele tinha 16 anos, ou seja, após 8 anos. Se ele começou com 8 anos, 8 e 8, né, 16, está muito fácil a conta. Então, a partir de 16 anos, ele começou a sua reforma religiosa. Isso está lá descrito em 2 Crônicas 34. Vamos entrar um pouco no assunto. E agora, sim, para a gente já propriamente dito no livro de Sofonias. Mas lembrei de uma coisa que é interessante. Josias, que foi o rei da época, quais foram as pessoas, os profetas que foram contemporâneos de Sofonias, Naum, Jeremias e Abacuque. E o rei, que era o pai de Amon, que fez tudo que o Senhor reprova, o pai de Amon foi Manassés. E Manassés, filho de Ezequias. Ezequias foi já no tempo de Isaías. Né? É muita informação, mas é só para a gente poder começar a entender em relação
ao que o profeta Sofonias começou a dizer. Entrando no assunto, o profeta Sofonias ele fala diretamente do dia do Senhor, de um julgamento divino que estava por vir e era algo tremendo. Diz, olha só o que o primeiro versículo diz. Olha só. Primeiro não, o segundo versículo diz: destruirei todas as coisas na face da terra. Olha que coisa forte. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. E os que causam tropeço. Olha só. Junto com os ímpios farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Olha só, que coisa forte. Realmente a destruição vindoura. Algo muito forte que estava sendo falado pelo profeta Sofonias. Por isso eu imagino que nesse momento, olá, o Emanuel Matos entrou também. Seja bem-vindo. Tem muita gente aqui já conhecido que tá entrando, só que eu tô assim com dois Instagram conectado, tá sendo assim um pouco difícil de falar e com todos que estão entrando, mas sejam todos bem-vindos e que sejam assim grandemente edificados pela palavra. Então, voltando, Sofonias, ele tinha essa incumbência de falar de uma mensagem, de algo muito forte, porque o povo estava distante de Deus. Então isso é importante lembrar, porque é algo muito forte. Só que ele começa agora a falar dos castigos, e aí ele começa a dizer o nome da cidade. Especificamente, quando ele fala de Judá, a gente não vamos ler tudo, porque é muita coisa, mas a gente vai só se ater a algo que é importante e que desagradou demais o coração de Deus. Isso ele fala sobre, ele fala em Levítico, algo que é Levítico, eu anotei, porque era muita coisa, Levítico 20, versículo 3. Algo que estava desagradando muito o coração de Deus, além da idolatria, né? O sincretismo, ou seja, eram muitas religiões, e a intolerância, né? A indiferença religiosa que tinha naquela época. Então, imagine, só que tinha o nome de um Deus que era naquele tempo, estava sendo adorado, que era o Deus Milcom. Em outras versões, Moloque. Agora, coisa interessante. Interessante não, eu costumo não dizer que é interessante, mas intrigante. Esse Deus Moloque, como foi que surgiu esse Deus Moloque? Como é que as coisas acontecem? Parece que é algo que é real, né? Mas olha só, antes, naquele momento, como era a deusa do sexo, né, da imoralidade sexual naquela época, era a deusa Astarote. Então, o que acontece? Imagine, se você tem uma deusa onde a imoralidade sexual, né, era o que adorava ela, o que acontece? Naquele período, muitos teriam relações com muitas pessoas. Então, muitas mulheres, muitos homens tendo relações. O que é que vai dar com isso? Muitos filhos. Ou seja, não tinha anticoncepcional naquele tempo. Entendeu? Ou seja, o que estava acontecendo? Olha aí, o Vinícius Assunção entrou. Que bom. Seja bem-vindo. Pessoas assim que eu ainda não... Então o que acontece? Imagine, a deusa Astarote era a deusa da imoralidade sexual, ou seja, do sexo. Para eles, assim, é uma deusa do sexo. Então tinha que ter muita relação sexual com muitos homens, com muitas mulheres. Então imagine a orgia, a loucura que acontecia naquele tempo.
Então, com isso, nascendo filhos indesejados, ou seja, onde nem o pai nem a mãe queria criar. Então, qual foi a solução da liderança? Criar um outro Deus. O que é que eles criaram? Moloque. Moloque foi criado justamente para que para que as crianças fossem entregues para esse Deus Moloque, ou seja, ele tinha uma visão de um minotauro, né? Como se fosse um minotauro, e na sua barriga tinha um buraco onde acendia o fogo e as crianças eram jogadas vivas nesse buraco na barriga dele, e ali eram queimadas vivas. Imagine, né? Que situação, que coisa terrível. Vamos lá, vamos conferir, né? Porque é bom a gente conferir. Olha lá. 20, versículo 3. Vamos ver? Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Entendeu? Olha aí. Que coisa forte. E aí ele continua: se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei no meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituírem com Moloque. Olha que coisa terrível. E aí eu comecei, aí vou trazer uma curiosidade, né? Olha só que coisa que eu fui descobrindo, me aprofundando um pouco mais no estudo. Josias, o rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos. Aí fiquei naquela coisa, né? Por que ele começou a reinar com 8 anos? Por que ele foi assassinado? Por que o pai de Josias, o Amon, foi assassinado tão novo? Ou seja, ele tinha 22 anos quando começou, com 2 anos foi assassinado no palácio. Ou seja, com 24 anos ele foi assassinado. Por quê? O que levou o povo a ter tanta raiva, ou quem, né, para poder assassinar o rei, né, o Amon? Eu fiquei sabendo que também esse Amon, ele pegou uma de suas crianças e entregou a Moloque. Ele entregou a Moloque. E diz a palavra, né? Eu virarei o rosto para esse homem. Então a palavra de Deus diz que Deus faria isso. E olha como a palavra é bem, é bem forte. Então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituírem com Moloque. Olha o que o versículo antes fala. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, ou seja, ele só vai continuar vivo realmente, se é só fechar os olhos mesmo. Então é algo que é muito forte. Então eu imaginei, aí foi uma conjectura, né, do porquê também ele foi assassinado tão cedo. E o seu pai, Manassés, que também ele fez tudo que desagradou o Senhor. O seu pai, Manassés. Sofonias, ele fala do dia do Senhor, do castigo que ele fala exatamente da nação Judá e de outras nações que eram inimigas de Judá, né, que é o povo. Ele fala do castigo dos filisteus, de Moabe e Amon, o castigo da Etiópia, da Assíria, né, de alguns inimigos que falam, e tem outros também que são ditos no livro. Só que assim, se a gente for falar de todos os castigos, de toda essa questão, a gente vai passar muito tempo. Mas assim, qual foi
a ideia central, o propósito central do livro de Sofonias. Por quê? Né? Ele fala do dia do Senhor, do julgamento divino. Ele fala do castigo de Judá e de seus inimigos. Só que no capítulo 3 ele vai falar do futuro de Jerusalém, da salvação, do consolo, da transformação, que isso faz menção da chegada de Cristo, onde tudo ia convergir nele. Né? Então, basicamente o propósito de Sofonias era conclamar o povo de Judá e de Jerusalém ao arrependimento em face da invasão babilônica. Ou seja, a Babilônia, naquele momento, Nabucodonosor, com Nabucodonosor, que foi o instrumento nas mãos de Deus para realmente castigar essas nações, além de Judá. Não foi somente Judá nem Jerusalém, foram outros. Né? Olha só, então já falamos sobre essa parte da destruição vindoura, do castigo de Judá, que foi em meio ao secretismo religioso, à indiferença religiosa, né? E também sobre a idolatria, que tinha muito naquele tempo, que foi causada por muitos reis que fizeram coisas contrárias, que o Senhor reprovava, que foi o rei Manassés, o rei Amon, entre outros. Mas tivemos aí Josias, que restaurou o templo de Jerusalém. Mesmo assim, o povo precisou ser cativo, né, por 70 anos, mais um pouco depois. Mas Deus, ele preserva o remanescente do seu povo. Já estamos chegando ao fim. Deus, ele preserva o remanescente do seu povo. E quando a gente fala de remanescente, a palavra remanescente lembra sobrevivente. É sobra mesmo, sobra. Sobrevivente, sobra. Se a gente for no Google, até em outros, é sobra. Perdão. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. É importante lembrar que isso é a mensagem de consolo, porque o povo ia ser massacrado, o povo ia ter coisas que realmente iam afetar a mente, a carne, ou seja, iam ter situações de violência, porque os babilônicos viriam e quem resistisse iria morrer, entendeu? Então, assim, tudo isso iria acontecer, mas aquele que sobrevivesse, ou a gente faz até menção do texto de Mateus capítulo 24, versículo 13, e todos que perseveraram até o fim serão salvos. É a mesma situação. É um momento onde nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra, estar firmado na sua palavra, para que os ataques que hoje está sendo mais na nossa mente, por isso Paulo vai fazer menção do capacete da salvação, que é a mente. Precisamos estar fitados, né, os nossos olhos em Cristo, para que essas coisas que vêm de fora para nos atacar, para nos, né, para deixar a gente cada vez mais cabisbaixo, mais fracos, não tenha poder na nossa vida. Precisamos realmente ir de contramão a esse mundo. E a mensagem, embora falando do dia do Senhor, um dia terrível, um dia onde todos iriam ser, né, julgados naquele momento, mas aquele que perseverar até o fim, os mansos, os humildes que estiverem buscando o Senhor, esses serão salvos, esses encontrarão lugar. Olha o que ele fala no versículo 3, o capítulo 12, versículo 3. Olha só: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então, eu agradeço assim a todos a presença. Espero que o assunto tenha sido assim edificante para todos nós. Lembrando
que quando Deus ele traz um castigo, é porque Ele ama, Ele quer realmente conserto na nossa vida. Então, quando Ele apresenta um castigo para cada um de nós, não fica chateado com Deus, não. Apenas pergunta: Senhor, com esse castigo, o Senhor quer me ensinar o quê? O que é que eu estou precisando mudar? Porque não existe provação que não seja humana. Ele sempre vai nos dar escape quando aquilo for muito difícil de suportar. Então, a pergunta em meio à provação deve ser essa: Senhor, é necessário que eu cresça em quê? Santo Deus, eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, ó Deus, de leitura da tua palavra, onde o Senhor assim esclareceu aquilo que foi necessário para cada um. Que, ó Deus, cada mente, cada pessoa conectada, Deus, recebeu sim a sua porção e que possamos cada dia mais estar diante do Senhor, buscando ao Senhor em todo o tempo, para que possamos ter conserto vindo da tua parte. Nós te pedimos, ó Deus, a tua ajuda e a tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Nos ajuda, Deus, na condução do teu evangelho aqui nesta terra, que possamos ser canal de bênçãos a todos quantos chegarem perto de nós. Eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém.